Fala galera, seja muito bem-vindo à aula 78 do nosso curso de Dart e hoje nesse vídeo, na seção de concorrências, nós vamos continuar falando sobre isolates, mas no contexto do Flutter, tá? Bom, eu criei uma aplicação praticamente simulando uma aplicação real do nosso dia a dia como desenvolvedores mobile, tá? Para que eu tente mostrar para vocês o problema que temos quando nós fazemos um parse de alguns valores vindo do back-end para realmente a nossa tela. E aí vem nos ajudando os isolates, tá? Isso não vem da minha cabeça, mas eu vou mostrar para você a fonte da onde eu tirei essas informações, tá? Então, nesse contexto, nós estudamos bastante sobre isolates e agora eu quero mostrar um pouquinho na prática como que você pode ganhar também utilizando essas boas práticas aqui, que eu vou mostrar para você, tá bom? Mas antes eu gostaria de mostrar a estrutura de projeto que eu criei aqui para tentar simular esse ganho que fazemos quando nós utilizamos uma boa arquitetura na nossa aplicação, tá? Quando eu vou fazer uma pequena alteração e às vezes essa pequena alteração tem um grande ganho na performance, mas eu não precisei mexer na tela, não precisei mexer em uma classe específica e assim por diante, tá? E ainda mais quando a nossa aplicação tem testes para manter o reuso e também o teste, né, total da nossa aplicação, tá bom? Então olha só, dentro da pasta lib eu simplesmente deixei em main responsável só para iniciar a minha aplicação, tá? Dentro da pasta app eu tenho um camarada app aqui responsável por fazer um entry point da minha aplicação, tá? E aqui eu coloquei até os temas, né, de cores, de fontes e assim por diante. Eu posso colocar muitas outras coisas. Você pode perceber que só tem uma home para que é realmente essa tela que nós estamos mostrando a estrutura aqui, e estou fazendo uma injeção aqui de um valor, olha só, de uma classe implementada aqui de um serviço, tá? Já já eu mostro para você como que eu fiz essa divisão de camadas aí, tá bom? Então aqui realmente ele só faz isso, tá bom? Bom, para cada pasta aqui eu criei uma lib específica, eu vou mostrar para você. Então dentro de View eu criei uma lib para layouts, eu criei uma lib para as telas e também criei uma lib para os widgets, tá? Então, nós já vimos aqui no vídeo no canal, quando eu falei sobre arquivos. Então, o arquivo no Dart é uma lib. Então, você cria um arquivo, então você cria uma lib dentro do Dart. Então, eu criei uma lib de telas. Então, dentro dessas telas, eu posso ter mais de uma tela. No caso, eu só tenho uma tela só, tá? Dentro de os recursos. Então, esses recursos são os textos, uma chave específica da página e assim por diante. Eu dividi dessa forma, acho que facilita bastante da manutenção. E na página, tá? E tá vendo que essa página faz parte da minha lib de screens, né? E aí, olha só como a minha página ficou mais enxutinha, tá? Ela ficou menorzinha, ficou mais fácil dar futuras manutenções, tá? Aí você fala, puxa, cadê o app, o app bar? Cadê, enfim, outros pontos? Eu criei a minha aplicação por meio de layouts. Tá vendo que eu tenho um layout home aqui? Então, quando eu entro no layout home, no layout home aqui, ó, já entro numa outra pasta que tem uma lib de layouts, né? Pode ter vários layouts, eu posso alterar isso com muita facilidade, tá? E aqui eu sempre utilizando por meio de chaves, que isso vai facilitar bastante os meus testes por meio de testes unitários, também como o teste de integração, tá? Lembrando que eu tenho todos os meus testes aqui na pasta de testes. Por enquanto eu só testei a minha página de home, tá? Então dentro da minha página de home aqui, ó, você percebe que ela tem 3 estados. Então eu precisei fazer esses testes, eu precisei verificar que a minha página está usando um layout. Então você pode perceber que todos os cenários estão descritos aqui, tá vendo? Ó, eu quero renderizar sem nenhum erro, tá? Eu quero verificar se a minha página está usando o layout de home, eu quero verificar se o título realmente está escrito isolate, eu quero verificar, por exemplo, que quando estiver carregando os meus dados lá no back-end, eu quero mostrar um loading. Então realmente ele identificou essa chave sendo exibida. Eu quero mostrar uma mensagem de erro quando lança uma exception. Então eu consegui identificar por uma chave específica, né? Então ele renderizou uma chave. Então uma dessas 3 chaves aqui vai ser renderizada. Então todas elas, se você entrar aqui, ó, no erro foto widget, ele tem uma chave atrelada a esse widget, né? Então assim eu consigo, isso facilita bastante os meus testes, tá? Vou voltar aqui para os testes para mostrar aqui para você, e também
conseguir verificar a listagem dos meus widgets, né? Ou melhor, das minhas fotos ali. Então eu já consegui fazer um teste bem interessante, simular aqui realmente a essa estrutura. É tanto que eu só fiz esse teste de unitários, tá? Não fiz um teste de integração, também poderia ter feito aqui sem nenhum problema, mas facilita também esses testes. Tanto na Vue como na Infra também fiz alguns testes para mostrar e facilitar também as futuras manutenções da minha aplicação, tá bom? Show de bola. Deixa eu ver mais o que eu mostro aqui para vocês. Então, fiz esse ponto, fiz aqui também a estrutura de modelo, né, de foto, né, que é uma estrutura bem simples. Serviços, que é a implementação que a minha Vue está fazendo. Se você vir aqui na Home mais uma vez, você percebe que ele está implementando esse contrato, então facilitou bastante os meus testes. E a infra, que é onde eu quero mostrar para vocês realmente o real problema, tá? Bom, aqui dentro do meu HTTP, que é onde que eu vou lá no back-end fazer essa requisição, eu criei um contrato, tem a app HTTP client, que realmente esse Get Photos Gateway, que é um pattern que nós estamos utilizando aqui, que ele vai fazer todos esses dados. Então, ele pega esses dados lá, que é um DTO, uma lista de DTO, foto do DTO, e o DTO, ele para nessa camada, ele não pode passar daqui. Né? Daqui para lá, realmente vai ser as entidades. Então, ele faz uma conversão para uma lista de entidade e retorna essa lista para quem chamou. Tá bom? Beleza, aqui ele só passa o parâmetro, né? o path específico, e a implementação está aqui, tá? Tá aqui, ó. Tá, aqui está a implementação. Então, app HTTP Client Adapter. E aí nós fazemos todo o processo aqui referente. E aqui está o problema, tá? Eu gostaria de tentar simular um pouquinho esse problema para mostrar aqui para vocês. Olha só, essa linha aqui, ela é assíncrona, tá? Pensa comigo aqui, então para um pouquinho aí. Eu sei que você já faz as suas aplicações, mas tenta entender aqui o que eu quero dizer, tá? Essa linha aqui é assíncrona. O que é essa linha? Essa linha ela fez o pedido das fotos. Chegou o response. Quando chegou o response, ele vai ter que fazer o parse. Você concorda comigo? Esse parse, ele é pequeno ou ele é grande? Às vezes o arquivo, ou melhor, às vezes o JSON, ele é muito grande, tá? E eu quero mostrar, antes de continuar explicando aqui para você, eu quero mostrar na documentação. Tá? Na documentação existe uma página que ele fala fazer o parse em background. Tá? E aqui ele mostra toda uma estrutura bem interessante, que ele fala assim, ó, por default o Dart roda todo o seu trabalho numa única thread. E você sabe disso, nós já estudamos todo esse passo a passo. Tá? E ele fala assim que rodar tudo numa única thread pode gerar alguns gargalos, problemas. E principalmente, olha só, se o seu documento JSON, se o seu JSON é muito grande, isso pode gerar realmente alguns problemas. Se passar de 16 milissegundos, os seus usuários podem ficar irritados, né, simulando desse ponto. E aí ele faz uma comparação bem interessante, que no Android, né, para quem já desenvolveu com Android nativo, nós podemos agendar diferentes threads para fazer esses trabalhos mais complexos. E no Flutter nós também podemos utilizar os isolates para trabalhar também isoladamente. Isso vai nos ajudar bastante. Então ele recomenda, tá, nessa página que ele recomenda que nós possamos fazer os nossos parses em background. Então essa linha aqui, ó, essa linha aqui é assíncrona, mas essa linha não. Então imagine o tamanho desse JSON. Ele pode ser muito grande para uma estrutura de uma página, tá? Então aqui eu só estou usando duas, mas eu tentei simular o máximo possível aqui para que ele pudesse pegar todas as propriedades e fizesse aqui um tratativo. É tanto que eu estou na máquina local, então é tudo mais rápido. Mas quando a minha aplicação for crescendo, isso pode gerar um gargalo, um grande problema para a performance ali da sua aplicação. Tá? É tanto que ele faz todo esse parse aqui, depois ele cria um outro objeto, tá? Ele entra aqui, quando ele chega aqui, ó, nesse JSON, ele chama outras, né? Faz toda a leitura, e aí poderia ter outros dados aqui, ó. Poderia ter outros objetos, e dentro de outro objeto, isso acontece, tá? É bem possível. Sem dúvida, isso é possível. Tá
tá bom? Então, para resolver isso, nós conseguimos usar essa linha. Eu quero que essa linha seja executada numa nova isolate. Eu quero que essa linha seja executada em uma nova isolate e nós conseguimos fazer isso de uma forma muito simples, tá? No Flutter, nós temos uma função chamada compute. Essa compute, ela tem a mesma função que o spawn, quando nós já estudamos lá no Dart, somente na linguagem Dart, tá? Nós recebemos uma função que vai ser executada na nova isolate, e o segundo parâmetro é o valor que eu quero executar nessa função. Então, nós já temos a função. Qual é a função? O parse fotos. Então, eu passo essa função para cá. E no segundo parâmetro é o valor do parâmetro. Ó, já passei a função e o segundo é esse parâmetro aqui, ó, response, né? Então, muito fácil, ó, response.vary. Pronto. Dessa forma, eu já criei um novo lugar para esse parse mais pesado possa ser executado em background, tá? Em uma outra isolate. Quando terminar isso aqui, eu quero que ele retorne para mim. Pronto. Dessa forma, a minha aplicação esse parse que é mais custoso, mais trabalhoso, ele está sendo executado em outro lugar. Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer um reload aqui. Vou fazer um reload. E aí não vai mudar, visivelmente para nós não vai mudar nada, mas por baixo dos panos a minha aplicação agradece, porque esse trabalho mais custoso ele está fazendo uma isolate separada. Tá bom? Beleza? Show. Então vou deixar na descrição também o link dessa página aqui, para que você possa perceber que os testes que eles estão fazendo aqui valem muito a pena ser seguidos. Tá bom? Show? Maravilha. Bom, acho que você está se perguntando como que eu fiz essa implementação aqui, né, de uma função, ó, de uma função de getFotos, retornando esse response aqui, tá? Eu queria até criar um arquivo aqui de injeção de dependência, né? Simulei uma injeção de dependência aqui e estou usando a API de pixels, né, de imagens grátis ali, né? Vale muito a pena você utilizar elas porque você consegue fazer alguns exemplos bem interessantes. Também disponibiliza vídeos, entre outros, tá? Acho que eu só peguei aqui para mostrar para vocês. Para isso, você tem que ter uma chave associada para você autorizar esses gets aí que você vai fazer, tá? Então, quando você faz um cadastro, ele vai disponibilizar para você uma chave para que você possa fazer esses pontos. Então, eu deixei aqui na variável de ambiente para que eu possa utilizar ela aqui nos meus testes, tá bom? Maravilha. Aí eu criei uma função que recebe o nosso app HTTP Client Adapter, ele recebe uma função, não recebe? Ó, essa função aqui. E essa função, eu fiz a implementação dela aqui, ó, fora, eu fiz essa implementação dela, passei o path e chamei o get do HTTP, tá vendo? Ó? Esse get é do HTTP. E aqui eu fiz o parse da URI, que é essa URI aqui, passei o path, que é aquele que é a chamada do gateway, tá vendo esse path aqui? Tá? Bem separado, né? E aí passei o header, a nova configuração, e aí pronto, fiz essa pequena implementação. Dessa forma, eu consigo fazer testes unitários para essa classe aqui de uma forma bem interessante, tá? Porque essa classe aqui, eu tive que fazer uns testes unitários para ela, para preparar esse exemplo aqui para vocês, tá vendo? Fiz aqui uns testinhos aqui e consegui realmente retornar uma lista de DTO. Tá bom? Beleza? Então, dessa forma, galera, dê uma estudada, dê uma lida, faça seus testes e vê se realmente faz sentido para você, tá? E com certeza é bem provável que as suas aplicações aí tá usando JSONs, vindo JSON bem grande aí, e às vezes você tá fazendo um parse demorado e fazer esse reajuste na sua aplicação, você vai ganhar bastante na performance. Beleza? Show? Então eu te vejo no próximo vídeo.